A paz do Senhor para meus irmãos, minhas irmãs, você que está me vendo do outro lado. Você me vê do Facebook, do Instagram. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês por vocês terem se inscrito no meu canal no YouTube, né? E porque lá eu coloco mais vídeos, né? São apresentados mais vídeos, até mesmo daqui do Facebook. Eu ponho, mas não chega a tanto. E obrigado também pelos comentários. Existe comentário que nos anima, né? Nos capacita, nos incentiva a estar cada vez mais levando a palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, que é o que Deus quer, não é verdade? E todo mundo sabe que existe aqueles que estão de acordo e existe aqueles que não estão de acordo. E eu respeito a opinião de cada um, não é verdade? E como assim também, é lógico, eu peço que todos também respeitem a minha opinião, né? Porque a Bíblia fala que não é o pai que pagará pelo pecado do filho, nem o filho pagará pelo pecado do pai. Então, quer dizer, se você tem aquela atitude, você acha que está certo, amém. Mas também respeite a minha, né? E eu gostaria de estar trazendo para vocês, para falar sobre um assunto que é tão importante e que muita gente, às vezes, tem gente, por incrível que pareça, existe pessoas que não sabem, não têm o conhecimento em respeito ao jejum, né? Teve pessoas que me perguntou, que fazem a pergunta em respeito do jejum. Eu mesmo tinha dúvidas. E aí eu cheguei até um líder, né? Meus líderes, e conversei. Eu cheguei a conversar com pessoas, professores de teologia e pessoas que entendem sobre o quão é importante o jejum na nossa vida, né? Eu gostaria de estar lendo com vocês uma passagem que se encontra em João, capítulo 6. Né? João, capítulo 6, que diz em respeito à primeira multiplicação dos pães. Né? Eu vou estar lendo aqui, se você tiver uma Bíblia, por favor, acompanhe. Porque eu quero que veja que não é nada do homem, vontade do homem. É a palavra de Deus que está aqui. Depois disso, partiu Jesus o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiade. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próximas. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, um de seus discípulos, né? De onde compraremos pão para estes comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão,
Pedro disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos. Então, se você for ler, né, em respeito à multiplicação, você vai ver que é uma história linda, né? E nisso tudo, meus irmãos, veja só o que Deus revela, né, em respeito ao jejum. Jesus diz aos discípulos: procurem alguém que tenha o que comer. E André, um dos seus discípulos, encontra um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Em João 6,9, nós acabamos de ler. Depois de 3 dias, vejam bem, nós sabemos que um jovem come bastante, se alimenta bem. Então, o que levaria um jovem a guardar 3 pães e 2 peixinhos? Eu creio que aquele rapaz estava jejuando, ou seja, estava se consagrando a Deus, porque 3 dias ali ainda tinha consigo ainda o que comer. E toda aquela multidão não tinha mais nada o que comer. Mas este rapaz não comeu porque não quis comer, porque ele tinha o pão e os peixes. Eu imagino uma consagração, alguém que dizia: vou fazer um jejum, aqui vou me alimentar das palavras de Jesus. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus nos diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí vem André e traz um rapaz que tinha ainda 5 pães e 2 peixes. Jesus Cristo não estava só descobrindo aqueles pães no meio da multidão, mas um alguém que se destacou em meio à grande multidão, com certeza pela sua consagração. O poder do jejum nos faz brilhar no meio da multidão, né? O interessante é que o jejum libera poder que há em nós. Quando em Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 29. Vamos ver? Vamos dar uma olhada? Marcos, capítulo 9, do 14 ao 29. Olha que interessante. É sobre a cura do menino endemoniado, né? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram, e perguntou aos escribas: que discutes com ele? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, mas
não puderam. E ele respondendo-lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe se sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E se você continuar lendo aqui, né, vai chegar um momento em que alguém pergunta por que é, né, que os discípulos não conseguiram. Porque naquele tempo eles já faziam, né? Eles expulsavam o demônio também, né? Eles faziam a vontade de Deus. E aí Deus fala para eles, olha o 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum, né? A gente vê que existe, eles já expulsavam, eles, né, ajudavam na libertação. Só que aquele momento eles não conseguiram. E aí eles foram ter a parte com Deus, com Jesus, e perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? E aí Jesus fala, né? Essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Se a gente, né, se nós não tiver aquela união com Deus, né, aquela santificação, existe coisas que a gente vai querer fazer e não vai poder. Existem coisas que são limitadas. E para a gente conseguir, a gente tem que estar unido com Deus. E para que a gente possa se unir cada vez mais, o jejum, ele pode ser a chave, né? E aí, ou seja, o jejum libera o poder que é em nós. O demônio estava ali, sim. E por que os discípulos não conseguiu expulsar? Porque o poder de Deus que estava neles não tinha sido liberado, não foi liberado, porque eles não jejuavam. O poder está em nós, mas ele não sai. Este poder só é liberado quando nós jejuamos. Jesus jejuava, Jesus se consagrava. Por isso que quando Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, ordenou que os demônios que estavam naquele menino saíram e o jovem foi liberto. Não é verdade? A gente sabe que tem uma passagem que diz, que Jesus diz, que quando os discípulos de João o interrogaram, né, perguntaram a ele: por que nós, os discípulos de João, nós jejuamos? E por que os seus discípulos não jejuam? E aí ele explica: porque há de jejuar se o noivo ainda está com eles, né? Por que se o noivo ainda está com eles, se Jesus Cristo ainda estava com eles? Mas haveria um tempo em que ele seria tirado deles, e aí eles jejuariam, não é? Ele estava dizendo, eu creio que já estava dizendo e se referindo. Eles não pôde expulsar aquele demônio, né? Aquela casta.
mas Jesus estava com ele, e Jesus fez, não é? E aí ia chegar tempo que Jesus Cristo já não ia estar com eles, já teria sido arrancado, tirado deles. Mas aí eles iam receber o Espírito Santo, que os ia ensinar a jejuar e a liberar o seu poder. E aí, com certeza, eles iam conseguir e conseguiram. Não é? Poderíamos citar um terceiro caso. O jejum, ele quebra a resistência. Jesus, por exemplo, jejuou por 40 dias e 40 noites. Quando ele chama os discípulos, nenhum deles resistiu. Eu acho interessante que ninguém disse assim, vou lá em casa, vou consultar primeiro lá em casa, conversar com meu pai, minha mãe, conversar com minha esposa, porque também existiam aqueles que eram casados. Pedro era casado. Todos deixaram o que estavam fazendo e foram seguir a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, porque ninguém resistiu. Ninguém conhecia a Jesus, né? Eles podiam resistir, mas não fizeram. Sabe por quê? Porque o jejum que Jesus tinha feito 40 dias e 40 noites, lá atrás no deserto, quebrou toda a resistência deles. Por isso, é importante que nós separemos um tempo para jejuarmos. Existem várias formas de se jejuar. Existe o jejum completo, onde não se bebe água e não se come por um determinado tempo, não ultrapassando, não é? Exageradamente, não é? Com cautela e sabedoria. E também existe o jejum parcial, bebendo-se somente água por um determinado tempo. Isso vai de cada um que está fazendo jejum. Exagerado para complicar a tua saúde, não é verdade? E também o jejum que eu gosto muito de fazer, o jejum de não lançar coisas desagradáveis, palavras ofensivas para o meu próximo, para a minha família, meus filhos, minha esposa, enfim, a todos. Não é verdade? O jejum é uma arma poderosa junto com a oração. São fundamental para que as coisas aconteçam. O jejum e oração têm que se andar lado a lado. O jejum daquele rapaz abençoou aquele povo todo que estava ali, que estava em volta de Jesus. E também ele quebra a resistência das pessoas. E ele libera o poder de Deus que há em nós. Não é verdade? E o que eu tenho, meus irmãos, que a gente vê é que muitas das vezes a gente tem mania de querer, a gente quer fazer, né? A gente quer ajudar, a gente quer fazer, e a gente acaba não olhando, né? Igual muita gente não sabia, eu também não sabia o porquê do jejum. Então eu peço que Deus fale melhor o coração de cada um, não é? Vamos liberar o poder de Deus que está em nós, para que assim a gente possa abençoar não só a gente, a nossa família, como todos aqueles que estão próximos, não é? Vamos amar o próximo, não vamos criticar ele, não vamos querer apontar. Cada um responde pelos seus atos.
cada um vai ter com Deus. Não é verdade? Cada um planta. Não planta? Então ele vai colher o que plantou. Independente do que ele acha. Não vamos julgar. Se pudermos ajudar, vamos ajudar. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Deixa eu fazer uma oração para você, por você, junto com você. Amado e soberano Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Todo-Poderoso, louvado e glorificado seja o teu santo nome. Senhor, eu venho aqui na tua presença agradecer a ti por essas palavras, Senhor. Porque assim como nós aprendemos, nós também levamos, Senhor, para que outras pessoas que tenham dúvida em respeito do jejum, para que eles não percam tempo, para que eles, Senhor Todo-Poderoso, se quiser fazer o jejum, o quanto antes, para que aquele poder que o Senhor nos deu seja liberado também na vida dele e na família dele, para que quando vier o inimigo, a adversidade, na hora que vier dentro da casa dele, ele pode usar esse poder. Em nome de Jesus Cristo. Ó meu amado Deus, abra o olho, Senhor, daqueles que muitas das vezes, ó meu Pai, não sabe nem o que fala. Abra o entendimento, Senhor. Dê sabedoria, para que nós todos juntos possamos levar a Tua Palavra, pregar a Tua Palavra. Ó meu Pai. Senhor, eu peço a Ti, usa-me como instrumento em Tuas mãos, para que eu possa, Senhor, levar a Tua Palavra, para que quando eu abrir a minha boca, somente a Tua Palavra saia, para que assim almas possam ser salvas, e que não cresça eu, o homem, que eu diminua, e assim cresça o Senhor. Louvado e glorificado seja o Seu santo nome, Jesus. Obrigado por nos salvar. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, te agradeço e peço. Abençoa, Senhor, este que está orando junto comigo. Abençoa, Senhor, aquele que precisa da Tua Palavra. Abençoa, Deus Todo-Poderoso, aquele que busca a Tua Palavra, aquele que busca a Tua presença, aquele que procura ajudar, aquele que busca, Senhor, aquele que necessita. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.